Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos a entrevista da Diana, né? Na Semana Mundial de Reflexologia, nós estamos falando sobre a reflexologia e autismo, e a Diana é mãe de um menino autista. Tudo bem, Diana? Seja bem-vinda. Como que você Tudo está? bem, obrigada. Tô bem, graças a Deus. E você? Também, graças a Deus. Viu, Diana, fala para mim, quantos anos tem o seu menino que é autista? Tem 4 anos e meio. Certo. E ele tem um irmãozinho também, né? Tem um irmão mais velho, de Certo. E 13 anos. de 13? Como que é a interação dos dois? Se dão bem, graças a Deus, né? O mais velho me ajuda bastante com ele e o autista, ele é bem apegado no irmão mais velho. Se Ai, dão que bem. bom. Então, eles se dão muito bem. Diz para mim, quando você percebeu que o Natan era um pouco diferente? Ele tinha, quando ele, na fala, né? Quando era para ele começar a falar, daí a gente percebeu que ele começou a falar umas palavras, daí ele parou. Aí, com mais ou menos 2 anos, a gente esperou até uns 2 anos ver se era só um atraso na fala. Só que daí ele não começou a falar e nós fomos procurar a neuro, né? E também ele enfileirava e como fala? Enfileirava e empilhava brinquedos. Ah, tá. E quando que ele teve o diagnóstico? Ele teve com 3 anos. E foi fácil você obter esse diagnóstico? Pela rede pública, não, só pelo particular, né? Foi uma médica particular que a gente procurou, e daí ela que deu o diagnóstico. Fala para mim, como que é a rotina do Natan? Ele é seletivo para comer? Ou ele come de tudo? Tem algum desenho que ele gosta de assistir mais? Como que é a rotininha dele? Assim, ele é um autismo leve, né? Então, se você não prestar bem atenção, você não consegue notar muitas coisas. É mais que a gente que convive com ele que sabe, né? E só que a gente sabe que ele é diferente, né? Que tem umas coisas dele que a gente vê que é do autismo mesmo, né? E daí, por exemplo, a comida mesmo, ele não é seletivo. Ele come de tudo, come nos horários que a gente dá. Aí agora, assim, desenho é como qualquer outra criança, né? Às vezes fica no mesmo, sempre. O que mais, assim, ele fica é o super foco dele, né? Que no momento é soldadinhos. Então ele quer que a gente compre soldadinho, todo mundo que ele vê, ele pede soldadinho, desenha soldadinho, fala de soldadinho, só brinca de soldadinho. Então ele tem o super foco dele que no momento é soldadinho, às vezes muda. Já foi dinossauro, agora é soldadinho. Mas desenho assim é da idade normal dele, que gosta de ficar repetindo os mesmos desenhos, né? Sim, e é particular das crianças também, né? Quando eles É, gostam do desenho, também ficam bem em cima daquele desenho. Fala para é, mim, na escola ele interage com todo mundo, como você falou que o grau leve, então, assim, ele é, deve interagir bem com as crianças, né? interage. Ele gosta de brincar com as outras crianças. É normal, assim. Na escola, a professora fala que ele acompanha normal os outros alunos. Certo? E ele precisou de algum outro acompanhamento, além do diagnóstico, né, que você percebeu? Ele passou por uma fono ou passou Sim, por outros acompanhamentos médicos? sim, ele passa com a fono, né, que também pago particular, porque na rede pública aqui onde eu moro não tem. Agora que tá tendo lá na PAI, porque ele passa na PAI também. Só que ele não vai na escola PAI, ele vai só nas terapias da PAI, né? A escola ele vai na normal mesmo. Certo? Quais as terapias que ele faz lá na PAI? Na PAI é terapeuta ocupacional, psicóloga e fono. E aí eu pago outra fono no particular, né?
Sim, e você percebeu que essas terapias auxiliam no desenvolvimento dele, né? Sim, muito. Agora, esse ano que ele começou a falar, né? Com 4 anos que ele começou a falar, agora tá falando de tudo já. Ai, que bonitinho. Viu? E fala para mim, o que você diria para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico que o seu filho também é autista? É assim, é difícil, né, falar, porque cada mãe reage de um jeito, né? Então, eu falaria para ter calma, porque paciência, calma, que é isso que tem que ter, né? E ir atrás do que pode também, não adianta ficar correndo atrás de um monte de coisa e se desesperar, porque cada criança é única, né? Às vezes não adianta você pagar um monte de terapia, atrás de um monte de terapia, cada criança vai se desenvolver de um jeito, né? Sim, e você sente que na sociedade está faltando coisas para que o autista possa se inserir naturalmente? Ah, sempre, né? Sempre tem que estar buscando e sempre tem que estar melhorando, né? Para Sim. poder ter Você um acha que desenvolvimento melhor, né? você acha que falta mais falar sobre o autismo para que as pessoas entendam o que é, para que possam compreender as necessidades dessas crianças especiais? Hoje em dia já se fala bastante, né? Antigamente mal falava, nem tinha diagnóstico, né? Hoje em dia, graças a Deus, já tá bastante falado, já tem bastante leis também para eles, né? Sim. Hoje em dia já tá bem adiantado. Sim, e o Natan já recebeu reflexologia Sim, aí com na Ibraper, né? no Ibrapé, e você sentiu que ele gostou da reflexologia, sentiu diferença do comportamento dele após receber a reflexologia? Sim, ele passou algumas vezes, não foi assim muito, mas o pouco que ele passou já deu diferença. Sim, e quais as diferenças que você sentiu no comportamento dele? Ele ficou mais calmo, né? Sim. Mais calmo. E, e como mãe de autista, você acha que você também precisa se cuidar para conseguir, né, lidar com todas as coisas que precisa lidar no dia a dia? Sim, acho que todas as mães precisariam, né? Que não é fácil nem para uma mãe típica e nem para uma mãe atípica, né? Sim, Mas é importante. é importante também olhar para o cuidador, né? Porque, É, queira ou não, ele acaba se desgastando também, né? Com as necessidades da criança, para sim, atender, para mediar, né? A necessidade da criança com a sociedade. Às vezes as pessoas que estão próximas da criança não entendem a necessidade, né? O é. comportamento, às vezes tem um comportamento agressivo, né? E até explicar para Uhum. a pessoa o porquê daquilo, né? Então, assim, realmente o cuidador também precisa de cuidados. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Mesmo o Natan tendo um grau leve de autismo, ele também entra em crise? Algumas vezes. É difícil, assim, você saber até quando é a idade e até quando é a crise, né? Quando dá crise. Mas de vez em quando a gente percebe que não é a idade, que aí é a crise, né? Mas bem pouco, assim, não. A gente vai aprendendo, assim, lidar, né? Antes que dê a crise, né? Sim. E você percebe algumas características antes da crise? Aí ele não. A crise, ela vem, por exemplo, você tá lá. Ele tá querendo alguma coisa, e aí você fala: "Não, não pode, não, não pode". E daí você percebe quando é crise, quando você, cessa, né, dá aquela coisa que ele quer, e aí ele não quer mais. Daí aquilo lá já não satisfaz mais ele, e uma criança normal ia satisfazer, daí você deu aquilo que ele estava querendo. Daí se você dá para ele, ele recusa, aí que começa a dar crise, que aí você percebe que é crise, porque aí ele recusou o que ele estava querendo, né. E quais são as crises características dele? Ele grita, ele chora? É, É, ele grita e aí às vezes ele bate na gente, né, aí a gente tem que ir tentando acalmar. sim. E você nota que as pessoas, ao ver isso, elas não compreendem direito quando ele está em crise?
Geralmente, como ele é leve, né, ninguém percebe que ele tem. Aí, geralmente, acha que é birra, que a gente que não tá criando direito, educando direito, né, geralmente acha que é birra, né, nem assimila que seria uma crise. Sim, é falta do conhecimento, né? Acho que É, divulgar mais, né, as características para que as pessoas compreendam mais e não olhem com um olhar de julgar, né? Porque às vezes é, a pessoa olha e está falando assim, olha, né, a criança é birrenta e a mãe nem faz nada. E às vezes malcriada. não é. Nesses dias eu fui fazer uma entrevista com uma mãe também que falou que na hora de tirar a criança do brinquedo, ele não entende que acabou. Então, até ela Isso, conseguir convencer, tirar ele do brinquedo, os outros pais ficam reclamando, porque não compreendem que ele precisa daquele momento de compreensão de que acabou, né? isso, bem isso. Tá certo, Diana, muito obrigada pelo seu tempo, por se disponibilizar, por falar aqui conosco, né, da sua particularidade, da sua vida, sobre o Natan. Obrigada mesmo por essa oportunidade que você nos deu. Imagina, se precisar é só chamar. Tá? Muito obrigada. Obrigada eu, tchau.